Olá pessoal, eu tive que dividir em mais de um vídeo porque a ferramenta que eu uso ele permite apenas 15 minutos de gravação, tá? Então provavelmente vai ser mais de um vídeo. No exercício 5, né, é a mesma ideia, só que aqui eu vou deixar para vocês entregarem. Eu quero também que obtenha, já estou dando a resposta, mas eu quero que vocês me expliquem o esquema, tá? Não é simplesmente botar a resposta, tá? Uma atividade de entrega, tá? Bom, os resistores também eu consigo fazer associações entre eles, né? Uma outra característica importante, eu posso ligá-los em série, ou seja, um, né, conectado de uma ponta do outro, em paralelo, né? Ou seja, nas duas pontas, no caso aqui de dois resistores, né, tendo seus terminais ligados. Ok? Esses são dois tipos de associações. Imagine que você queira obter um resistor equivalente, tá? E você não tenha esse valor individualmente, então você pode associá-los para ter esse resistor do valor que você deseja. Ok? No caso da associação, né, de resistores, como que eu faço para obter os valores? Se for, né, em série, basta somar o valor individual de cada um. Então, por exemplo, eu quero o valor resistor equivalente R1 mais R2, tá? Então vai ser R1, valor em ohms do R1, mais o valor em ohms de R2. Se tiver 3, né? Se eles estiverem em série também, né? R1 mais R2 é R3. Se eu tiver N resistores, então eu vou somar o valor dos N resistores. E em paralelo o que acontece? O resistor equivalente paralelo, né, por exemplo, entre, né, R1 e R2, no caso de dois resistores, vai ser 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Essa fórmula, tá, eu vou pedir para vocês deduzirem, tá? Um jeito mais simples. Na verdade, a resistor equivalente quando tem 2 é igual a o produto pela soma. Tá? Então, isole o RQ a partir dessa, né, dessa equação e obtenha, né, a relação R1 e R2. Você vai ver, né, você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Tá? Aí depois o que eu faço? Né? Vou isolar aqui, vai dar, né, embaixo R1 vezes R2, aí vai ficar o quê? Uma expressão R equivalente a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Se eu tiver 3, de forma semelhante, né? 1 sobre RQ, que é o resistor equivalente a esses 3, né? Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Okay? Um exercício 6 aqui para a gente treinar esse conceito. Né? Então imagina que eu tenho aqui, né, dois resistores R1 e R2 e eu quero o equivalente. Se R1 vale 22 e R2 vale 47, então o equivalente vale 69. E o equivalente desses três aqui? É só somar os três, né? 22 mais 47 mais 33. 102 ohms, ok? Aqui no caso, o paralelo também vai ficar como atividade para vocês, tá? Tanto para este caso como para esse. Já estou dando a resposta. O importante é como você chega nessas respostas, ok? Mesma coisa para o exercício 8, tá? Exercício 8 também vou deixar aqui para vocês fazerem, ok? Aqui também é uma associação. Lembrando, né? Sempre faz o mais interno primeiro, né? R3 mais R4, o resultado faz o paralelo com R2 e o resultado que dê em série com R1, tá? Essa é a dica. Bom, resistência e temperatura. Na verdade, o que nós temos é que a resistência ela pode se modificar com a temperatura. Lembra, né, quando vocês viram o processo de dilatação de metais, né? Tem um fator de dilatação, tá? É que nem nas linhas do trem, né? Sempre existe um vão exatamente por causa da temperatura do ambiente, né? Que as ligas podem se dilatar ou não. Aqui é algo similar, ou seja, a resistência, né, pode também variar de forma positiva ou negativa. O que é positivo? Ele pode aumentar a resistência ou pode diminuir a resistência em função da temperatura. Por exemplo, eu pego o platino aqui, por exemplo, ele aumenta a temperatura, por isso que é o mais. O carbono, por exemplo, olha, acontece o fenômeno oposto, né? Com a temperatura ele reduz o valor da resistência. Daí surgem dois componentes eletrônicos importantes, aquele que a gente chama de PTC e NTC, tá? PTC significa positivo, temperatura e coeficiente, ou seja, né, ele varia positivamente, né, com o aumento de temperatura, e o negativo, né, negativo, temperatura e coeficiente, é o oposto. Tá? Okay? Esses dois caras são bastante
importantes porque geram, que nem eu comentei com vocês, né, dois tipos de componentes, né, diferentes, tá? E como que funciona, né, a variação de resistência? Então você tem aqui, ó, a resistência que você quer, né, total ou atual, em função da resistência, tá? R0 ou inicial, mais 1 mais alfa, que é o fator, né, o coeficiente de resistividade, o que modifica, isso aqui é o alfa, que é o da tabela, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, tá? Então, de que faixa de temperatura tal faixa teve digamos, aumento, né, como se fosse a dilatação, se fosse um metal, tá? Para obter a resistência aqui, né, final, tá? A resistência na temperatura T, tá? T é temperatura uma resistência que você queira uma determinada temperatura, e RO uma temperatura inicial, né, que você está analisando. Okay? Vamos pegar um exemplo? Imagina, você tem um resistor de coeficiente de temperatura de 0,001 por grau Celsius, ou seja, né, ele aumenta a sua resistência em função, né, a cada grau Celsius aumentado, na taxa de 0,001 ohm. Tá? Se o resistor tem uma resistência de 1,5 k ohms, ou seja, a temperatura inicial R0, tá? E está a 0 graus Celsius, qual vai ser, né, a resistência a 80? Então é a aplicação direta dessa fórmula aqui. Okay? Então RT é igual a R0, 1,5K, que é aqui no caso, 1 mais alfa, qual é o alfa? 0,001, né? Vezes 80. Veja, esse cara é um PTC, né? Tem que ser um PTC, porque a resistência aumenta, tá? Vamos lá. Agora vamos ver alguns tipos, né? Em função desse tipo de característica, existe um componente eletrônico chamado de termistor. Como o próprio nome diz, né? Term vem de temperatura, né? Ou seja, ele varia ou modifica a sua característica, no caso de resistência, em função da temperatura. E que tem exatamente, né, esses dois tipos que eu acabei de falar, que é no caso PTC, positivo, e temperatura, coeficiente, tá? Que a resistência aumenta, e o NTC, que a resistência diminui, tá? Com a temperatura. Ok? Onde a gente encontra nesses caras, né? Em alguns módulos para Arduino, por exemplo. Aqui é um módulo de Arduino. Aqui é um termistor, tá? Que pode ser um PTC ou um NTC, tá? Na ponta do Arduino. E esses caras fazem a comunicação com o Arduino propriamente dito. Então esse módulo aqui, né? Tá? Ele é conectado no Arduino. Okay? Ele se comunica, por exemplo, né, com interface ou entrada analógica, por exemplo, tá? Para fazer a transferência de informação. Beleza? E ele pode ser usado, por exemplo, né, para você ler o valor, né, de temperatura. Você lê o valor de tensão aqui, da resistência, é diminuída dentro de um circuito. Como esse valor modifica-se com a temperatura, você consegue de forma indireta tomar algum tipo de ação com aumento ou diminuição da temperatura. Esse é um tipo de aplicação específica, tá? Uma outra que você usa é o que a gente chama de circuitos de carga e sobrecarga. Então ele serve como proteção, tá? Como, né, no caso aqui, né, com o aumento, né, da carga, você tem uma corrente que fica acima, né, de um determinado valor. O que acontece com o equipamento, aqui no caso, o PTC pode aquecer. Ou seja, ele aumenta, né, a sua resistência. Então, aqui imagina um circuito típico de aplicação, no qual aqui você tem um transformador, aqui é o primário, o transformador aqui é o secundário. Você coloca o PTC em série, né, com a entrada no primário e em série com o secundário. Tá? Aí você tem uma dupla proteção. Aqui no caso, ó, perceba, né, você tem uma fonte de alimentação que pode ser, por exemplo, a energia que você vem da Enel, aí, corrente alternada. Se você tiver um pico, né, de tensão em função de algum problema, algum fenômeno da natureza que provoque, o PTC protege tanto o primário quanto o secundário e, portanto, não deixa, né, esse pico passar para o teu circuito. Né? Também na questão de outros, que a gente vai ver ao longo do curso, em ponte, a gente vai ver um pouco de fala semicondutor, ele protege para não danificar esse componente. Tá? Um outro tipo de resistor que a gente chama de LDR, né? Light Dependent Resistor, ou LED, ou no caso, resistor dependente de luz, ou seja, né? Aqui no caso, né,
ele modifica a sua resistência em função da luz incidente sobre o componente. Lá no anterior era em relação à temperatura, a alteração da temperatura. Aqui é a luz. Então ele tem olha, por exemplo, ele tem aqui vários tipos de aplicações. E olha que interessante, aqui também outro shield, né, onde você tem aqui no caso para utilizar com Arduino. Perceba aqui, ó, nesse desenho parece que tem até umas minhoquinhas, vamos chamar assim, né? Exatamente aqui é onde que recebe a luz e provoca alteração da resistência em função da incidência de luz, tá? Ok? Aqui, ó, são as interfaces que você conecta, tá? Por exemplo, O0, D0, né? GND e VCC são alimentações, aqui esses dois são alimentações, e aqui a entrada digital e aqui a entrada analógica, por exemplo, tá? Ok? Aqui é a curva respectiva dele, né? Perceba aqui, ó, né? Em função da intensidade luminosa sobre o componente que acontece com a resistência, ela decresce de forma exponencial, tá? Ok? Um outro tipo, né, de componente que a gente chama de VDR, Voltage Dependent Resistor, ou também chamado no mercado de varistor, né? Qual é a característica importante dele? A resistência cai muito rapidamente quando a voltagem excede um determinado valor nominal. Opa, isso é interessante porque você consegue fazer proteção, que nem a gente viu com o PTC lá em cima, tá? Então, se um determinado de tensão varia muito rapidamente, né? O que acontece? Ele diminui muito drasticamente, né, a sua resistência, né? Fazendo com que esse pico de tensão seja desviado, tá? Como que a gente pode enxergar isso? Exatamente por essa curva. Olha, já perceba que conforme a corrente, né, vai aumentando a tensão praticamente constante, a partir de um determinado, né, valor de corrente, o que acontece? Né, ó, a tensão aumenta abruptamente, tá? Aqui, ó, ok? Veja, né, esse cotovelo aqui, não? Uma exponencial, ok? Ela aumenta muito abruptamente, tá? Então, o que acontece aqui, né? Aqui tem um exemplo, né, no caso do VDR, né, tipo de encapsulamento que se encontra no mercado, e aqui uma aplicação típica, tá? Você tem um fusível, né, de entrada aqui em série, fusível, na corrente aumentou muito, o que acontece? Você rompe, então um fusível é um componente de proteção elétrico, que acontece? Passou um determinado valor, ele acaba aquecendo, por dilatação ele abre. E o varistor, né, ó, no qual a sua resistência cai muito abruptamente, fazendo com que, né, aquela sobretensão seja desviada e não passe para o teu circuito aqui, né? Você pode, por exemplo, ter um varistor e proteger um motor, tá? Que nem está aqui no desenho, tá? Ele protege o motor exatamente para não ter que esse pico de tensão seja passado para o motor, especificamente, tá? Outro tipo de aplicação, veja, resistor é um componente bastante versátil, né? Que são os potenciômetros, né? Ou são componentes eletrônicos cujo valor da resistência são modificáveis, tá? Manualmente. Existem alguns tipos de resistores, tá? Que nem aqui está apresentando esse desenho. Esses aqui são de forma manual, né? Por exemplo, ele pode ter em determinados equipamentos. Você aqui tem um botão que você gira manualmente, se varia o valor, né? Altera o valor da resistência. Ele tem 3 pontos, né? Um ponto central e 2 extremos, tá? Então, entre os pontos, né, extremos, né, as duas pontas extremas, o valor é constante. A modificação da resistência é sempre em relação ao central e em relação a uma das duas pontas, ok? O trípode também é muito usado, que esse cara aqui, ó, são tipos de trípode, tá? Aqui você coloca, né, por exemplo, nesse caso aqui, onde eu estou passando aqui o dedo, tem uma fendinha onde você usa uma chave de fenda para poder alterar, tá? Existe basicamente 2 tipos de potenciômetro. Aqueles que a gente chama de variação linear e variação semilogarítmica. Tá? O que significa isso? Com a variação mecânica ou a variação do ângulo que você rotaciona, né, o botão do potenciômetro, você também varia linearmente o valor de resistência. Tá? Por isso que é uma reta. Ou semilogarítmica, ou seja, para pequenas variações aqui que você tem, do ângulo, né, você tem variações grandes, né, da resistência. Existem os 2 tipos de aplicação, tá? Você pode adotar um como o outro. Tanto, né, o linear como
semi-logarítmico que você encontra aí, tá? Depende do tipo de aplicação que eu comentei que você vai poder ou vai necessitar usar, ok? Então perceba que esse é o inclusive potencialmente